A mulher que tocou nas vestes de Jesus. 12 anos. 12 longos anos de sofrimento ininterrupto. Você consegue imaginar como seria viver com uma enfermidade que drena suas forças dia após dia, sem trégua, por mais de uma década? Esta é a realidade devastadora que aquela mulher enfrentava. O sangue, símbolo da própria vida, escorria de seu corpo continuamente, levando embora não apenas sua vitalidade física, mas também sua dignidade. Segundo as leis judaicas descritas em Levítico 15, ela era considerada impura. Tudo o que tocava tornava-se impuro. Qualquer pessoa que a tocasse tornava-se impura. Imagina o isolamento, a solidão, a vergonha que carregava, médico após médico, tratamento após tratamento. Todo o seu dinheiro havia sido gasto em busca de uma cura que nunca veio. O Evangelho de Marcos nos revela que, tendo padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Você já esteve em um momento em que esgotou todos os recursos e ainda assim o problema persistiu? Como é sentir que está piorando, mesmo tendo feito tudo o que podia? Esta mulher estava no limite do desespero humano. Mas então, ela ouviu falar de Jesus. As notícias sobre aquele rabi da Galileia que curava os enfermos, purificava leprosos e restaurava vidas, chegaram aos seus ouvidos como um sussurro de esperança em meio ao seu abismo de sofrimento. E foi aí que nasceu dentro dela uma fé audaciosa. Você precisa entender o quão radical foi sua decisão. Em sua condição, ela não deveria estar em público. Sua presença na multidão era uma transgressão da lei. Tocar em alguém, especialmente em um mestre religioso, era impensável para alguém em seu estado. Mas a dor e a esperança impulsionaram-na para além do medo. Se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Não era um pensamento vago. Era uma convicção profunda. Ela não precisava de um grande espetáculo, não exigia uma oração elaborada, não buscava atenção. Apenas um toque, um simples toque nas bordas de sua vestimenta. O cenário. Jesus está sendo pressionado por todos os lados. A multidão se aglomerava ao seu redor enquanto ele caminhava em direção à casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, cuja filha estava à beira da morte. A urgência era palpável, o tempo era precioso, e no meio desse caos, ela se aproxima. Consegue visualizar? Ela provavelmente se curva, tentando passar despercebida, lutando contra a corrente humana, sentindo a fraqueza em seu corpo debilitado, mas movida por uma determinação sobrenatural. Cada passo era uma batalha contra o cansaço físico e o medo da rejeição pública. Finalmente, ela está perto o suficiente. Estende a mão trêmula e toca. Naquele exato momento, algo extraordinário acontece. Imediatamente a fonte do seu sangue secou e sentiu no seu corpo estar já curada daquele flagelo. Você consegue imaginar? Depois de 12 anos de sofrimento contínuo, a cura foi instantânea, não gradual, não parcial, completa e imediata. Mas a história não termina aí. O que aconteceu em seguida revela algo ainda mais profundo sobre Jesus e sua relação com os que sofrem. Jesus para, no meio da multidão, com um homem desesperado esperando que ele salve sua filha. Ele para e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos ficaram perplexos com a pergunta. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Afinal, dezenas de pessoas estavam pressionando contra ele. Mas Jesus sabia, porque dele saíra virtude. Lucas 8:46. O poder da cura havia fluído. Este não foi apenas um toque físico, mas um encontro de fé que moveu o poder divino. E então, a mulher se revela. Tremendo de medo, ela cai aos seus pés e conta toda a verdade. Imagine este momento. Ela que tentou passar despercebida, agora está no centro das atenções, expondo sua condição vergonhosa, sua ousadia desesperada diante de todos.
O que Jesus faria? Repreendê-la por tocá-lo em estado de impureza? Censurá-la por interromper sua jornada urgente? Ao invés disso, olhos cheios de compaixão se voltam para ela e ele diz: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu flagelo. Filha. A primeira e única vez que Jesus chama uma mulher de filha nos evangelhos. Não apenas curou seu corpo, mas restaurou sua identidade, devolveu sua dignidade, reintegrou-a à comunidade. Esta história nos desafia em tantos níveis. Nos faz refletir o que nos impede de alcançar Jesus hoje. Que vergonhas, medos ou tradições nos mantêm à distância? Que hemorragias emocionais, espirituais ou físicas temos carregado por anos, acreditando que são incuráveis? E se, como aquela mulher, ousássemos atravessar as barreiras, ignorar as vozes de dúvida e simplesmente estender nossa mão em fé? O toque de Jesus ainda cura hoje. Não apenas corpos, mas almas quebrantadas, relacionamentos fragmentados, vidas que sangram por dentro. Este relato não é apenas uma história de cura física, é um testemunho do poder transformador do encontro pessoal com Jesus. É uma demonstração de como a fé autêntica, mesmo desesperada, move o coração de Deus. É uma prova de que Jesus valoriza cada indivíduo, mesmo quando pressionado pelas necessidades das multidões. E assim, como Jesus parou tudo para atender aquela mulher, ele também para por você. Sua dor importa para ele. Seu sofrimento silencioso é notado. Sua fé, mesmo pequena como um toque nas bordas de sua veste, é suficiente para liberar seu poder em sua vida. Hoje, você está sendo convidado a fazer como aquela mulher, a superar seus medos, atravessar a multidão dos obstáculos e estender sua mão para tocar em Jesus. Você está pronto para receber seu milagre? Queridos irmãos e irmãs que foram tocados por esta mensagem, se este testemunho falou ao seu coração, se você sente que Deus está operando em sua vida através destas palavras, considere apoiar este canal para que possamos continuar levando estas histórias transformadoras a mais pessoas. Assim como aquela mulher deu tudo o que tinha buscando sua cura, seu gesto de amor, por menor que seja, pode fazer uma enorme diferença na propagação desta mensagem de esperança. A Bíblia nos ensina que Deus ama quem dá com alegria. Sua oferta voluntária nos ajuda a produzir mais conteúdos como este, alcançando corações que, assim como o daquela mulher, estão desesperados por um toque do Mestre. Nossa chave Pix está disponível no código QR acima e também na descrição deste vídeo. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para espalhar sua mensagem de cura e restauração. Que Deus multiplique em sua vida cada semente plantada neste ministério. Se deseja aprofundar seu conhecimento, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos.